Saudações! Aqui quem fala é o Carlos Alencar, para o Perspectiva Católica. Neste vídeo, tentarei responder a pergunta: o católico pode acreditar em extraterrestres? É importante começar dizendo que nós católicos já acreditamos em extraterrestres. Não nos extraterrestres, por exemplo, os marcianos, mas nós acreditamos nos anjos e nos demônios, que são inteligências que não são humanas, que são muito maiores do que as nossas e que Deus também criou e que inclusive interagem conosco ao longo da história. E não somente elas interagem conosco, como a gente lê na Sagrada Escritura, que Deus manda os seus anjos várias vezes para desempenharem tarefas aqui na Terra. Assim como a gente lê que os demônios têm poder de causar fenômenos nesse mundo, inclusive de atormentar os seres humanos e às vezes até de possuí-los. Agora, claro que não é isso que interessa para a gente aqui, porque os anjos e os demônios são o que a gente chama de espíritos puros. Eles não têm normalmente um corpo material que seja visível por nós neste mundo, então não é desse tipo de extraterrestre que a gente está falando. Nós estamos aqui tentando falar sobre outras inteligências que também teriam de forma ordinária um corpo material, assim como nós somos inteligências dotadas de um corpo material nesse mundo. Então, com relação a esse tema específico, a verdade é que a Igreja nunca se pronunciou demoradamente a respeito. Não tem nenhum documento do magistério com algum nome em latim falando dos alienígenas. Então é um tema que até então nós católicos somos livres para especular. E isso acontece basicamente por duas razões. Primeiro, a gente nunca encontrou de fato oficialmente noticiado para o mundo todo ver um extraterrestre nos moldes que a gente está falando aqui. E em segundo lugar, a missão da igreja não é ficar se pronunciando sobre todo tipo de assunto. A igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo uma missão muito específica, que é cuidar da salvação das almas e das almas dos seres humanos. Então, ela não tem que falar sobre os alienígenas, primeiro porque não foi essa a missão que a igreja recebeu. E em segundo lugar, porque até então, segundo fontes oficiais, ninguém nunca encontrou de fato algo que pudesse ser classificado como um extraterrestre. Quando e se um dia isso acontecer, pode ser que a igreja venha dizer alguma coisa, mas até o momento não é o que acontece, então a gente fica livre aqui para fazer, digamos, um exercício da imaginação. Agora, ampliando um pouco mais a discussão, saindo do plano estrito do magistério, que até o momento não existe, se a gente olhar para as Sagradas Escrituras e para a revelação de uma forma geral, não tem nada na Bíblia ou nas outras fontes do magistério, como a tradição da igreja, que diga nem que os alienígenas existem, nem que não existam. A gente sabe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, criou o homem dotado de uma inteligência, criou o homem dotado de uma alma imortal e capaz de ter uma relação pessoal com Deus. Nós não sabemos se ele fez isso só com a gente ou se por um acaso teria criado em algum outro lugar uma outra espécie com características semelhantes, porque a Bíblia silencia a esse respeito. E é normal que a Bíblia silencie a esse respeito, porque o objetivo da Sagrada Escritura ele é muito específico. A Sagrada Escritura não é um tratado, não é uma enciclopédia que tenha o objetivo de estabelecer para a humanidade a regra do conhecimento universal sobre todo tipo de assunto. A Bíblia ela tem uma finalidade muito específica, que é que a gente creia em Jesus Cristo, o Salvador dos homens, e crendo nele tenha a vida eterna. É o que está escrito lá no livro de São João. Jesus fez muitas coisas que não ficaram registradas nos evangelhos, mas São João e os outros evangelistas quiseram registrar aquilo que era suficiente, aquilo que era necessário para que a gente cresce na verdade sobre Jesus. Então, interpretando isso de maneira mais ampla, eu posso dizer que toda a Bíblia e toda a revelação ela tem um ponto central, que é o Cristo. E ela tem um objetivo central, que é a gente crer no Cristo e a gente se salvar. Então, se existem outras espécies inteligentes, não é
na Bíblia que a gente vai encontrar esse tipo de resposta, porque a Bíblia não se presta a esse fim. O que a gente sabe com certeza é que nós não somos a primeira inteligência que Deus criou. A gente sabe que os anjos e os demônios são mais antigos do que nós. Então Deus os criou primeiro e assim como foi feito conosco, Deus os submeteu a uma provação. Os anjos bons que passaram na provação de Deus entraram na sua glória e os anjos maus, que não passaram nessa aprovação, mas se rebelaram contra Deus, viraram os demônios. Então, é possível, embora não, de novo, não tenha nenhum dado na revelação que obrigue a acreditar nisso, que Deus tenha criado por aí outras inteligências e também as tenha submetido à prova. Os anjos e os demônios são relevantes, que a gente saiba deles, na medida em que eles se relacionam com a gente. Os anjos, porque Deus os envia para nos ajudar, e os demônios, porque Deus permite que eles nos tentem. Então, como isso diz respeito diretamente à nossa salvação, é importante que a gente saiba que eles existem. E por isso eles estão na Bíblia. Agora, outras inteligências que são irrelevantes para a nossa salvação, não teria por que a Sagrada Escritura tratar desse assunto. Mas mesmo que a Escritura não trate desse assunto, não deixa de ser um tópico muito legal para a gente tratar em uma matéria católica, na medida em que é um assunto que desperta muito interesse do homem pós-moderno. Se você observar as produções midiáticas mais recentes, você vai ver que sempre nos filmes a gente tem presente a figura dos alienígenas. Não em todos os filmes, mas em grandes sucessos de bilheteria recente, você sempre tem essa insinuação da presença do alienígena. Se você pegar, por exemplo, essa série nova, que não é nova, mas os filmes que estão fazendo nos últimos anos, dos Vingadores, você tem o Thor, que é um personagem que de fato é um alienígena, né, que no passado, inclusive, o povo dele visitou a humanidade e eles foram adorados como se fossem deuses. Aí você tem aquela brincadeira que o pessoal faz com o pessoal do The History Channel, dos alienígenas do passado, etc., sempre tentando mesclar essa ideia do alien com a divindade, do alien com a religião. E isso é o que talvez seja o ponto mais decisivo para o católico ter em mente quando ele se aproxima da matéria. Não é pecado, claro, acreditar na existência de um alienígena, mas é preciso tomar cuidado com certas narrativas que tentam substituir o elemento religioso pelo elemento alienígena, mais ou menos como afirmando que Deus não existe e que as manifestações do sobrenatural que foram registradas pela humanidade nos tempos antigos e até mesmo talvez a história do próprio Cristo sejam na verdade a história de um alienígena. Então eu já estou cansado de ver livros, documentários e insinuações onde o pessoal tenta emplacar a ideia de que Jesus era um alienígena, não era o Filho de Deus coisa nenhuma, ele foi enviado por alguma civilização que, por que cargas d'água não sei, queria muito o nosso bem. Aí ele foi enviado, fez uns truques tecnológicos que o pessoal interpretou como se milagres fossem, e aí foi embora para deixar uma mensagem de paz e amor, etc e tal. Então é claro que o católico não crê nessas coisas. A gente crê com relação à figura de Jesus exatamente aquilo que ele disse de si. Eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu e o Pai somos um, etc e tal. Inclusive, teria sido muito mais palatável, tenho certeza que Jesus teria sido muito mais aceito se ele simplesmente tivesse dito: olha, eu venho de outro mundo, venho trazer uma mensagem de paz, nosso povo é muito mais avançado, por favor, nos obedeçam. Eu tenho certeza que teria feito muito mais sucesso do que a alegação eu sou Deus. Inclusive porque quando ele falou de mais isso, a gente viu que os chefes dos judeus acabaram por dar cabo da vida dele nesse mundo. Então, assim, é uma teoria que para mim parece meio furada desde o início. Então, hoje o que nos preocupa nessa questão dos aliens não é tanto se eles existem ou não, mas de que maneira a ideia dos aliens tem sido usada no mundo moderno para desacreditar a religião. A gente não deve se iludir achando que o cristianismo fica imune
a esse tipo de crítica erosiva. Para muitas pessoas hoje que estão bêbadas dessa mania de ficção científica que a gente tem nos dias de hoje, é muito mais atraente, é muito mais palatável a ideia de Jesus como um alien, principalmente porque iguala todas as religiões. Então a gente tem mais uma frente de luta contra o igualitarismo religioso, que Jesus vira só um alien no meio de vários que vieram trazer mensagens, conhecimentos, tecnologias, etc., mas não é aquilo que os cristãos dizem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nesse ponto, me parecem muito úteis e muito promissoras, embora, claro, não vinculantes em matéria de fé, as ideias, as teses que estão sendo defendidas por muitos irmãos na fé nossos, tanto católicos quanto irmãos separados também, ortodoxos e evangélicos, de que essas supostas aparições alienígenas que têm sido veiculadas e reportadas na mídia, na verdade são sinais dos demônios. Eu já tinha dito no começo para vocês que, embora sejam puramente espirituais, os demônios eles são capazes de influenciar a nossa realidade. Eles são capazes de produzir prodígios e maravilhas. A gente vê, por exemplo, no livro do Êxodo, que os sacerdotes do faraó eram capazes também de conjurar serpentes, assim como Moisés transformou seu cajado em serpente quando tentava argumentar com o faraó para que ele libertasse os hebreus. Então, esse tipo de maravilhas, esse tipo de sinais, esse tipo até mesmo de falsos milagres, tudo isso está no poder de um demônio. E se no passado eles assumiam a forma de deuses para manipular e enganar os homens, hoje a coisa mais fácil para eles é perceber que a mitologia dominante dos nossos tempos é a ficção alienígena e entregar para os homens aquilo que eles querem. Então a gente sabe que no passado, por exemplo, o sacrifício humano era uma tônica de quase todas as religiões. Onde os missionários cristãos foram enviados, para quase toda parte que o evangelho foi pregado, a gente teve que se deparar com o problema do sacrifício humano, que era feito para os deuses. Então, coincidência que quase toda religião antiga tivesse o elemento da morte do ser humano no centro da sua liturgia? Acho que não. Então, hoje a gente tem esse mesmo problema. A gente sabe que, ou melhor, reformulando, a gente não sabe se tem alien ou não por aí, mas o demônio a gente tem certeza que está por aí, sempre tentando encontrar novas formas de nos enganar. E enfim, tem muitos outros pontos que eu gostaria de tratar com vocês, mas eu penso que o vídeo já está ficando um pouco longo demais. Para não cansá-los muito, acho melhor a gente parar esse assunto por aqui. Dependendo do retorno que esse vídeo tiver, a gente pensa em fazer uma parte 2, comentando outros aspectos de uma possível relação nossa com outra espécie inteligente e como isso teria desenvolvimento diante da teologia e da fé católica em geral. Então agradeço a você que assistiu até agora. Eu sou o Carlos Alencar para o Perspectiva Católica, mas com a blusa do Centro Cultural Santa Catarina de Sena, para a gente não esquecer as nossas raízes. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria.